Salve galera, quem fala aqui é Lincoln. No vídeo de hoje aqui a gente vai estar falando um pouquinho de Google Ads, tá? Nesse vídeo aqui especificamente a gente vai falar de uma única estratégia de lance. Eu tava navegando na internet aqui, vi o pessoal ensinando aqui algumas coisas, ensinando errado, tá? Sobre a questão de lances inteligentes, principalmente falando sobre a questão do CPA desejado. Eu vou te explicar como que essa estratégia funciona, o que que é CPA desejado, quando que você deve utilizar essa estratégia e tudo mais, tá? Não preciso que você confie em mim, que você apenas observe, olhe, vai a uma inteligência artificial, peça para ela te explicar como é que funciona, peça para ela citar exemplos para você poder entender de forma aprofundada como que funciona essa estratégia, tá? Porque assim, se tem gente que está vendendo curso, está ensinando errado, imagina para quem está iniciando aí, né? Vai aprender errado ainda, vai depois para poder mudar essa mentalidade, até que você entende como é que funciona, é um pouco complicado, viu? A gente vai entender direitinho como é que funciona essa estratégia de lance. Vou te dar alguns exemplos aqui, quando você pode utilizar ela, quando você não tem como utilizar. Vou te dar alguns exemplos aqui. Tem algumas campanhas que eu utilizo estratégia de lance inteligente, tem outras que não, depende do tipo de campanha que eu for rodar, tá? Tem algumas que dá para poder fazer isso, e tem outras que eu fico nos lances convencionais aí, lance padrão manual, ou então maximizar cliques, beleza? Vem para a tela do computador que eu vou te ensinar o que que é que eu tô falando. Primeiramente aqui, pessoal, vamos entender o que que é estratégia de lance CPA desejado. Bom, primeiramente a gente precisa entender o que que é o CPA desejado, né? Vamos pegar aqui o ChatGPT. Aqui, ó, utilizando aqui o ChatGPT, a gente vai obter a seguinte resposta aqui, ó. No Google Ads, o que que é CPA desejado, né? No Google Ads, CPA desejado é o custo por aquisição. O próprio nome já diz, né? Cost per action, né? Que é o valor que você define para informar ao Google quanto está disposto a pagar em média por uma conversão. É muito simples de poder entender. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um produto aqui que ele custa R$ 1.000. Você concorda comigo que eu estando no Google Ads, né, eu estou fazendo investimento para poder vender. Então, a venda, ela me custa dinheiro, né? O CPA desejado é o valor que você vai definir o quanto você está disposto para poder pagar para poder realizar uma venda. Então, por exemplo, aqui, ó, para mim realizar uma venda de R$ 1.000, eu estou disposto a gastar até R$ 300. Então, única e simplesmente esse que vai ser o meu valor do meu CPA, que eu vou colocar lá, o CPA desejado. É o que eu quero, né? O que eu desejo pagar para poder realizar uma venda. Porque toda venda no Google Ads ela vai me custar. E esse é o valor do custo da venda que eu coloco aqui dentro do Google Ads, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse valor aqui vai me custar R$ 300. Você vai começar com a estratégia de lance, maximizar cliques, que você vai definir o valor do clique, tá? Então, eu coloco lá o valor do clique que eu quero pagar por clique, e à medida que ele for obtendo informações, automaticamente vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai colocar aqui, ó, limitado pela estratégia de lance. Aqui eu estou utilizando estratégia de lance manual, tá? Por isso que eu já vou explicar por que que eu não mudo aqui essa estratégia aqui para lances inteligentes, porque daqui a pouco eu já explico. Mas aqui, ó, quando ele já tiver informações suficientes para saber o seu custo por aquisição, ele vai fazer o quê? Ele vai te sugerir para que você mude para uma estratégia inteligente, para ele poder manipular o valor do clique conforme a probabilidade do usuário tem de estar realizando aquela compra. Então, por exemplo, né, eu vou começar minha campanha aqui. Então, o que que eu vou fazer, né? Meu produto custa R$ 1.000, eu estou disposto até gastar até R$ 300 para poder realizar essa venda de R$ 1.000. Eu vou começar com um valor, com uma estratégia de lance manual ou maximizar cliques, e vou informar que eu estou disposto. Eu acho que para mim poder realizar essa venda de R$ 1.000 aqui, ó, eu posso estar precisando aí de uns 100 cliques, uma taxa de conversão de 1%. Então, a cada 100 cliques, eu consigo realizar essa venda aqui de R$ 1.000. Então, o máximo que eu vou pagar aqui é R$ 3 no valor do clique, tá? Então, esse aqui vai ser o meu CPC médio, tá? Mas o que que acontece? Quando eu coloco aqui o CPC de R$ 3, né, o Google fica limitado ao valor aqui do CPC, né? Então, ele não vai extrapolar aqui o valor do CPC numa estratégia de lance manual, tá? Então, todo mundo que entrar no leilão, ele vai oferecer ali R$ 3 no valor do clique. Obviamente que o valor do clique não é item exclusivo, né, para determinar posicionamento no leilão, influencia, mas, né, aqui eu fico atrelado, amarrado ao valor do clique, né. Agora, à medida que eu for colocando, eu coloquei aqui, ó, R$ 3 o valor do clique. Então beleza, eu fiz aqui 20 vendas, né, a cada 100 cliques realizava uma venda, né, então gastava R$ 300 para poder fazer uma venda. Então o Google aqui vai ter histórico, né.
A partir do momento que ele tem histórico, ele vai fazer o quê? "Olha, nossa, já tem um monte de histórico aqui, agora eu sei que para poder, realizar uma venda, né, eu vou gastar em média R$ 300. Ele vai até te fazer uma sugestão de preço de CPA, né. Ele vai te dar a sugestão e vai te dar o valor do CPA, qual, por exemplo, aqui vamos pegar um exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, olha, ele tá me dando aqui, ó, CPA de 70 centavos, né, nesse exemplo aqui que eu tô mostrando. Então, ele já tem informação suficiente para a gente poder mudar para essa estratégia de lance, né. Mas o que que acontece? Se eu não mudasse, então eu posso deixar aqui, vai dar na mesma, né, teoricamente, eu deixando aqui um lance maximizar cliques pagando R$ 3 no clique. No caso, essa estratégia aqui, CPA desejado, é uma estratégia inteligente. Por que que ela é uma estratégia inteligente? Porque o Google, ele vai definir, olha só, eu vou gastar R$ 1.000 aqui para poder fazer essa venda, né, eu vou gastar, desculpa, eu vou gastar aqui R$ 300 para poder fazer essa venda de 1.000, mas eu vou fazer o ajuste de lance conforme a probabilidade que o usuário tem de estar realizando aquela compra. Então, se, por exemplo, se o Google identifica que um usuário pesquisou o meu produto lá que eu estou vendendo, ou o meu serviço, e esse usuário ele tem uma probabilidade maior de estar comprando, ele vai ofertar muito mais que R$ 3. Enquanto um que tem uma probabilidade menor, ele vai ofertar um valor de clique bem menor, né. Então, a probabilidade, né, então questão matemática, o que que vai acontecer? Aqueles usuários que têm, eh, maior probabilidade de estar comprando, né, que tá mais tem mais afinidade, já é comprador, isso aí o Google tem um histórico gigantesco, né, da vida aí do pessoal. Então ele sabe que aquele determinado usuário, ele tem uma probabilidade maior de estar comprando o seu produto. Vamos supor, você está vendendo um tênis, o cara é corredor, participa de maratona e tudo mais, está pesquisando um tênis esportivo, ele tem muito mais probabilidade de converter do que outra pessoa. Então ele vai oferecer um lance maior para aquela pessoa, né, ele não vai ficar amarrado aqui nos R$ 3 aqui para poder, oferecer o lance, ele vai chegar mais junto na questão do valor. E ele sabe que ele vai precisar de muito menos que 100 cliques, né, por isso que ele pode ofertar um lance maior para poder realizar uma venda. Então, no caso, ele vai aumentar o valor do clique, mas a quantidade de pessoas que vai estar ali realizando a conversão, a taxa de conversão vai ser muito maior. Então, é muito mais vantajoso você mudar para essa estratégia de lance aqui, né, do que utilizar a estratégia de lance CPC manual ou maximizar cliques. No meu caso aqui, eu deixo essa estratégia aqui sempre manual ou maximizar cliques, por quê? Nesse caso aqui, dessas campanhas que eu utilizo, eu tampei aqui, mas são campanhas de afiliação, eu vou mostrar aqui para não entrar em competição aí com quem estiver vendo o vídeo, né, aumentar o valor aí do preço do meu CPC, né. Nesse caso aqui, eu não consigo colocar o valor do CPC, o valor da conversão aqui dentro, não consigo jogar ela dentro aqui do Google Ads. Eu até consigo, isso aí depende da plataforma, alguns eu consigo fazendo pushback e tudo mais, mas nesse caso aqui dessas aqui, a Amazon, por exemplo, não tem como você fazer essa configuração. Então você não tem o valor da conversão para você poder informar isso dentro do Google Ads. Por isso que é importante sempre que você criar sua campanha, você ir lá definir as metas, conversão, se for conversão, o valor da conversão único, né, todo produto que você vende, você ganha, lá R$ 1.000, por exemplo, ou então se for um valor aleatório, né, igual loja virtual e tudo mais, é muito importante que você configure certinho para que o Google reconheça, né, o valor da conversão, o valor do produto e tudo mais, para ele poder fazer esses cálculos aqui, para você poder estar ajustado aí, não bagunçando aí a sua campanha, tá? Então por isso que é importante que você tenha ali, entendido, né, como que funciona a estratégia de lance aí, para você poder fornecer as informações corretas para o Google, tá, não colocar ali valor aleatório e tudo mais, para que você não tenha sua campanha zoada, tá. Então, espero que se ficou alguma dúvida aí, coloque nos comentários aí que a gente debate depois. Eu vou responder alguns comentários aqui, que eu não respondo muito comentários em em texto, que eu deixo acumular aqui, acaba que depois eu acumulando um monte aí, eu fico aqui sem responder, beleza? Eu vou responder alguns aqui agora. Bom, pessoal me perguntando aqui, tem como fazer pelo celular? Bom, o Google Ads tem o aplicativo, né, do Google Ads, você consegue instalar no celular, mas ele é bastante limitado aí. Isso é mais para você poder gerenciar a campanha, pausar, ativar e tudo mais. Estiver na rua assim, né, o site saiu do ar, qualquer coisa assim, você pega e já pausa a campanha de imediato, serve mais para isso. Isso se aplica para Excel? Pode ser que o custo digital, esse aqui eu não lembro desse vídeo aqui o que eu tinha feito, esse aqui depois eu respondo em texto, aqui todos eu vou responder em texto, mas depois eu vou olhar aqui do que se trata esse vídeo aqui e responder esse aqui. Fala a verdade, irmão, cara da geração Z,
Geração Z, você foi bonzinho comigo aqui. Hã, cara, você parou para informar o modelo de acompanhamento. Essa questão de modelo de acompanhamento que eu já falei nesse vídeo aqui, no caso que ele não fez uma pergunta, fez uma afirmação. Uma dúvida, o ajuste de lance serve para estratégias de lance somente apenas para estratégia de lance manual? Ou posso utilizar uma estratégia de lance inteligente? Muito boa essa pergunta aqui, porque que acontece, né, nesse vídeo aqui que eu falei, né, para você poder fazer ajuste de lance em relação às campanhas, né. Então, por exemplo, tem produto que você vende mais no celular, né, vamos supor, tem produto que você vende mais em desktop do que em celular, praticamente o dobro ou até 3 vezes mais. Então, por exemplo, se um produto você vende 2 vezes mais, para desktop, não faz sentido você dar o mesmo valor de lance para cada um. Então você pode reduzir, fazer ajuste de lance para celular ou fazer ajuste de lance maximizando o valor do clique, para desktop ou vice-versa, né, depende de seus critérios. Ele está perguntando se só serve para apenas, estratégia de lance manual. A estratégia de lance manual é que vai encaixar perfeitamente, tá. Então, por exemplo, se eu tenho lá um CPC de R$1, né, eu coloco lá R$1 o valor do meu clique, e coloco um ajuste de lance lá para desktop para aumentar 50%. Então quem acessar o meu anúncio a partir de desktop, eu vou estar dando de lance R$1,50. Agora quando eu pego e faço um ajuste de lance inteligente, né, não vai dar muito certo. Ele vai extrapolar esse valor, vai colocar ele não respeita essa regra aqui quando é um ajuste de lance inteligente, tá. Por quê? Porque é igual eu falei no exemplo anterior, quando você tem um ajuste de lance inteligente, ele vai ajustar o lance conforme a probabilidade do usuário tem de poder comprar. Então por isso que chama-se lance inteligente, ele tá vendo que o cara ali tem todas as, como se diz ali, todo o perfil de comprador, ele vai aumenta o valor do lance, entendeu? Faz os ajustes de lance de forma, automática. Por isso que se chama esse lance inteligente, tá. Então, funciona melhor para lance manual. Funciona quando você quer isolar. Então, por exemplo, assim, eu só quero publicar para quem, só quero vender para quem está acessando meu anúncio a partir do desktop. Eu posso ter o lance manual, eu posso ir lá no ajuste de lance e colocar menos 100% para smartphone. Aí não vai aparecer para ninguém que é smartphone. Mas eu fazer ajuste de lance, diminuir 50%, esse tipo de coisa, não vai respeitar muito não, tá. Bom, tem uns outros anúncios, tem uns outros, eh, comentários aqui, depois eu vou respondendo aqui, mas é o pessoal falando aqui, não tem questão, assim, de muita pergunta. Então é isso aí, pessoal, em relação ao conteúdo aqui, aos comentários aqui, depois eu vou dar uma atenção maior aí, respondendo aí, tá. Quem tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários aí, se for alguma dúvida, alguma pergunta, sempre utilize a inteligência artificial, pode ser o ChatGPT, pode ser a inteligência artificial do Google, não tem problema nenhum, sempre se vocês fazem pergunta, pede para ela citar exemplos, pede para ela falar de forma simplificada, se você não estiver entendendo como que funciona todo a elaboração de lances, como que o Google trabalha e tudo mais, para você poder, né, pegar o fio da meada ali e depois ir se aprofundando, tá. Esse é o vídeo de hoje aí, espero que você tenha gostado, nos vemos na próxima, um abraço e até mais.